Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Fundamentos e Metodologia do Ensino de História. Meus caros, eu espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam preparados para a nossa aula de hoje. Nesta aula, a gente vai abordar uma continuidade do que seria o ensino de História nos anos iniciais. Na aula passada, nós abordamos o ensino de História no primeiro ano do ensino fundamental. Nós vimos ali os seus objetivos gerais, vimos as habilidades da BNCC e agora a gente vai compreender o que muda do primeiro ano do ensino fundamental para o segundo ano do ensino fundamental. Existem rupturas? Existem permanências? Qual é a relação? Existe uma transição? Então a gente vai entender isso nessa aula. Bom, no segundo ano do ensino fundamental, o ensino de História ele tem o objetivo de proporcionar para os alunos um primeiro contato com a percepção do tempo histórico relacionado às experiências do dia a dia. Então, veja bem, não é o mesmo objetivo do primeiro, porque lá no primeiro ano a gente quer despertar uma noção de temporalidade, de cotidiano, de hoje, de ontem, de amanhã. Mas agora, no segundo ano, a gente quer algo diferente. A gente quer despertar nessa criança o que é o tempo histórico, né? Qual que é a relação do tempo com a história, né? Que a gente já aprendeu aí, que é a ciência que estuda o ser humano no tempo e no espaço. Então, nessa fase, a abordagem da história, ela tem que ser centrada ali nas experiências do dia a dia e também em coisas que fazem parte ali da vida daquela criança que podem já ter deixado de fazer, mas mostrar para ela essa noção de que tudo muda, né? De que as coisas mudam, tanto na vida pessoal, quanto na sua vida familiar e nas comunidades. Então, a perspectiva de ensino, ela tem que ser de uma história próxima, de uma história conectada aos estudantes. Então, isso significa que a gente vai privilegiar temas que estão diretamente relacionados à realidade dessas crianças. Então, a gente já trabalhou lá no primeiro ano com história pessoal, agora vamos trabalhar com a história da escola, a história do bairro, a história da cidade, a história do material didático que ela usa na escola, né, do caderno. Qual que é a história do caderno? Como que isso foi fundado? Como que foi inventado? A história do smartphone, coisas que as crianças gostam, né, e usam no cotidiano, ou os próprios desenhos que elas assistem, os jogos, né, tem muitas áreas para abordar. Mas o fato é que por meio dessas conexões que a gente constrói ao perceber a realidade das crianças, a gente constrói a realidade e eles vão começar a desenvolver a capacidade de observar as continuidades e as rupturas no tempo e no espaço. E a gente vai construir, então, um alicerce para uma percepção temporal que ela é mais complexa para ser ali explorada nos anos posteriores. E aí, meus caros, a história ela tem no segundo ano também os seus objetivos específicos, tá? Então, ela quer ali desenvolver a noção de tempo e de espaço a partir de referência próxima aos alunos, né? Então, a história ali da família, da comunidade, da escola. Ela tem o objetivo também de incentivar a curiosidade sobre o passado e o presente, mostrar como que elementos do cotidiano foram mudando ao longo do tempo. E mostra a história do carro, a história da evolução dos computadores, das luminárias, da cidade, das roupas, né? O que a gente pode trabalhar para mostrar para essa criança que o tempo passa e as coisas se transformam, inclusive elas, né? Pode ser feito também uma linha do tempo com imagens da mãe, do pai, da família e da própria criança. No segundo ano também a gente trabalha muito, gente. Isso aqui a história nunca vai perder, tá? Esse objetivo em todos os anos. Do fomento ao respeito, à diversidade cultural. E também a gente acrescenta aqui a noção de patrimônio, tá? No segundo ano a gente já trabalha bastante com essa questão do patrimônio histórico local, patrimônio cultural. E por fim, a história tem como objetivo promover a valorização de memórias, de histórias pessoais, de histórias coletivas e reconhecer a sua importância para a construção da identidade. É importante que a criança reconheça isso. E aí, então, a história, no segundo ano, ela continua trabalhando, tá? Aí como conteúdo geral, né? As abordagens dos conteúdos gerais. Ela vai continuar explorando a história pessoal e familiar, explorar as origens, então as atividades, né? Como árvore, né? Vamos supor, lá no primeiro ano a gente já trabalhou com um álbum individual da criança, ou a gente fez um portfólio, fez um mural. Vamos fazer agora no segundo ano, então, uma árvore genealógica, onde os estudantes possam registrar ali os seus familiares, refletir sobre as diferentes gerações, sobre a origem de cada membro, né? De onde que essas pessoas vieram,
Estava todo mundo na mesma cidade? Tem alguém que veio de um país diferente, de região diferente, certo? E aí, como conteúdo aqui, a gente vai acrescentar então a memória oral e as narrativas. Então, um conteúdo geral do ensino de história no segundo ano é a promoção ali de pequenas biografias dos estudantes, dos seus familiares mais velhos, incentivando entrevistas, incentivando essa oralidade. Então, os estudantes, eles podem perguntar, né, sobre como que era a infância dos pais, dos avós, e aí eles vão perceber a diferença das brincadeiras, vão permanecer também as permanências, né, porque nem tudo é só ruptura, existem muitas permanências. Então, quais brinquedos que eram utilizados pelos avós, quais que eram as brincadeiras populares, e a gente pode trabalhar com um comparativo, né, com o que eles são acostumados na atualidade, na contemporaneidade. E a gente também trabalha muito a comunidade, o espaço, né, a história local, a história da escola. A gente vai estar sempre trabalhando isso de maneira articulada, tá? Com a geografia, com as linguagens também, com a língua portuguesa. A gente vai ver que os conteúdos da BNCC, eles sempre vão se complementar. Então a gente pode propor às crianças que elas façam uma investigação sobre a história da escola, a história do bairro, onde que essa escola está inserida. A criança pode criar uma linha do tempo, destacar alguns eventos importantes, né? A gente pode trabalhar com os mapas da comunidade. Então, esses estudantes, eles podem criar mapas do bairro, marcar os pontos que eles consideram importantes, maquetes, né? Existem várias atividades que a gente pode propor. Além disso, né, a gente pode promover visitas técnicas locais, né, a museus, a praças, a lugares que remetem ali a essa construção de memória. A gente também trabalha com as tradições e cultura. Então, lá no primeiro ano, a gente apresentou para a criança as tradições, as festas populares. Agora, a gente pode começar a criar uma comparação. Então, a gente vai realizar estudos sobre festas populares e religião de outros locais. Festas que são diferentes daquelas que ela conhece, sem deixar, é claro, de trabalhar com as tradições familiares, incentivando os estudantes a compartilharem as suas tradições. E existem várias formas de fazer isso, né? A gente tem diversas metodologias que a gente pode utilizar para trabalhar com isso. E aí a gente parte, então, para a história do cotidiano, tá? Dentro dessa história do cotidiano, a criança ela precisa perceber que existem mudanças. Então, existem mudanças nos meios de transportes que a criança utiliza, né, para que já foi utilizado, nos meios de comunicação, expor como que as pessoas se comunicavam no passado, como que elas se locomoviam e traçar um paralelo de como é hoje. A alimentação, o cotidiano familiar. Dentro do ensino de história no segundo ano, a gente pode trabalhar, pedir para os alunos fazerem uma investigação e um levantamento de como que era a alimentação na época dos seus avós, na época dos seus pais, o que mudou, o que permaneceu, certo? E aí a gente entra então na BNCC. A BNCC para o segundo ano, ela estabelece algumas orientações para que o ensino de história ele seja voltado para o desenvolvimento então das noções iniciais de temporalidade, para o reconhecimento de si e para o reconhecimento do outro no contexto histórico, tá? Então, dentro da BNCC, a gente tem algumas competências que são gerais. E aí, as competências gerais, eu já falei em algum outro momento trabalhando na BNCC, mas é sempre importante voltar para a gente, né, nunca esquecer disso. Então, quais são as competências gerais ali? A criança ela tem que desenvolver a capacidade de situar os eventos no tempo, identificando passado, presente e futuro. Ela tem que compreender que todos têm histórias pessoais e coletivas que fazem parte da história local e nacional. E ela tem que reconhecer e respeitar a diversidade de modos de viver e de compreender as transformações culturais e sociais. E aí as habilidades específicas, né, elas estão relacionadas aí justamente a criar uma relação entre as vivências pessoais com as transformações ocorridas na família, na escola e na comunidade. Ela trabalha também com a identificação das mudanças no modo de viver e de trabalhar das pessoas ao longo do tempo, como alimentação, brincadeiras, comunicação. E a participação de atividades que vão valorizar o patrimônio histórico e cultural da comunidade. Esse terceiro tópico não é tão presente no primeiro ano, né? Então, é algo que a gente insere e traz com mais força para dentro do segundo ano. E a gente também tem diversas metodologias que podem ser utilizadas para
complementar, para auxiliar, tornar esse ensino de história mais palpável, tá? Dentro do segundo ano. Então a gente tem que sempre usar as metodologias que vão incentivar a participação ativa do estudante, né? Que ele consiga ele se entender como um agente transformador dentro desse processo, tá? E aí a gente tem algumas experiências significativas que perpassam também por metodologias que eu já citei no primeiro ano, mas que a gente não pode deixar de colocar, como a narrativa de contação de histórias, utilização de histórias infantis, lendas, contos. E aí não precisa ser só contação, a gente pode trabalhar com filmes que sejam curtos, né? Porque as crianças nessa idade elas não conseguem se prender a filmes muito longos por muito tempo. Brincadeiras, né? De imaginar, de faz de conta, coloca um tema. Ah, vamos brincar de faz de conta? Aí vamos colocar o tema faz de conta que a gente vivia na época em que os seus pais eram crianças. Como que era o telefone? Como que era a roupa? Vamos fazer de conta para que a gente consiga explorar até onde a mente dessa criança vai, né? A gente pode fazer a criação de caderno de memórias, onde cada aluno pode registrar ali, fazer um pequeno diário para que no ano seguinte ela consiga identificar o que mudou, o que permaneceu. Ou a gente pode fazer isso de um semestre para o outro. A gente pode trabalhar com projeto de pesquisa, com projeto de entrevista a membros da família, a moradores locais, a membros da própria escola. A gente pode propor uma feira de história, onde cada grupo de estudantes vai apresentar suas descobertas sobre um tema específico, tá? Linha do tempo, diário, atividades práticas, né? Mapas visuais. Vamos construir com as crianças peças para montar um mural, construção de miniaturas, teatro, dramatização, certo? E também, gente, essas são algumas metodologias, e a gente também dentro dessas metodologias acaba trazendo um pouco das avaliações. Por quê? A avaliação ela tem que ser contínua, né? Ela tem que ser integrada a esse processo de ensino e aprendizagem, focando nas habilidades e nas competências. Então a gente pode trabalhar assim com um portfólio para avaliar, com autoavaliação, observação de relatórios, certo? E sempre entender que a criança, ela é o centro desse processo de ensino e de aprendizagem. Meus caros, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, o conteúdo foi esse. Não deixem de responder a atividade na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!